O Cruzeiro tá de saco cheio da insistência do Flamengo pelo Caio Jorge e decidiu tomar uma atitude drástica dessa vez. Eu vou te explicar melhor essa história, mas antes dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? O Flamengo já enviou 3 propostas pelo Caio Jorge e todas elas foram recusadas pelo Cruzeiro. Na primeira, o Cruzeiro fez uma contraproposta absurda de 50 milhões de euros, quando o Flamengo ofereceu pouco menos de 30 milhões de euros na época. Na segunda proposta do Mengão, que pouco passou dos 30 milhões, entre valores e jogadores envolvidos na negociação, o Cruzeiro já decidiu encerrar as conversas e disse que não iria negociar o jogador de maneira nenhuma, principalmente com o Flamengo. Mas o Flamengo insistiu, mandou uma terceira proposta que novamente foi recusada pelo Cabuloso, que já bateu o pé e disse que o Caio Jorge não vai sair. E para evitar que o jogador seja seduzido pelo salário maior ou pelo contrato mais longo ou para jogar no Rio de Janeiro, ofereceu uma renovação contratual para ele, quase que dobrando o salário do atacante, segundo as informações da jornalista Raíssa Simplício, e uma extensão de contrato ainda foi colocada na mesa. Ou seja, aqui o Cruzeiro já deixou claro que não vai ter negócio de maneira nenhuma com o Flamengo. Postura bacana do Cruzeiro, eu achei, tá? Mas e você? O que acha? O Flamengo vai seguir insistindo na contratação do artilheiro do Campeonato Brasileiro? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Acabou, tá? O torcedor do Corinthians tem mais um motivo para comemorar logo no início dessa temporada. Eu vou te explicar melhor o que é que tá acontecendo, mas antes dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Cara, o Corinthians venceu a Copa do Brasil, o torcedor era só festa, mas sabia muito bem que o time para esse início de temporada precisava organizar algumas coisas, entre elas algumas dívidas urgentes, principalmente as que estavam impedindo o time de atuar no mercado para se reforçar e registrar novos jogadores por conta do transfer ban que o Timão havia sofrido. Primeiro, o Timão conseguiu se resolver com o Matias Rojas, parcelou a dívida, se acertou com o jogador e pelas pendências hoje tá tudo resolvido. Mas também conseguiu no dia de hoje derrubar na FIFA o transfer ban referente à dívida do zagueiro Félix Torres, lá da compra que fez junto ao Santos Laguna do México. Com isso, o Timão tá liberado agora para registrar novos jogadores e pode tacar marcha no planejamento para resolver coisas dessa temporada. O Dorival Júnior tem alguns pedidos, o time tem muitas carências e é uma temporada que o Corinthians está na fase de grupo da Libertadores da América. Precisa fazer bonito para acabar com essa piadinha aí do Sormani de acesso negado, irmão. E aí eu quero saber de você, agora que tá tudo liberado e o Corinthians pode contratar, qual é o setor que o Timão mais precisa ter urgência e se reforçar o quanto antes? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Futebol não é fácil de entender, viu, cara? E o futebol brasileiro, meu irmão, não é pra amadores, tá? É coisa de maluco. Eu acho tudo bem você tomar uma decisão naquilo que é financeiramente melhor pra você e pra sua família, se aquilo no fim das contas não for te trazer uma dor de cabeça, não for trazer mais problemas do que soluções a longo prazo, cara, vale a pena tomar essa decisão. O Maicon é um cara que, sinceramente, parecia ter uma identificação absurda com o Corinthians. Eu já vi o Maicon chorando com resultados ruins no Timão, já vi o Maicon ser criticado por questão de peso, por passar muito tempo no DM devido às suas lesões, e tudo que a gente sabe que envolve um jogador do Corinthians quando as coisas não dão certo, o Maicon passou, cara. E depois de passar por todo esse turbilhão no clube do Parque São Jorge, ver ele fechar com o Clube Atlético Mineiro nesse momento em que ele estava por cima no Corinthians com a faixa de capitão, cara, eu não consigo imaginar que esse negócio tem como dar certo, principalmente pela maneira que o negócio foi construído. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe por que é que o Maicon acertou com o Galo e decidiu deixar o Timão logo agora que ele conquistou a Copa do Brasil como capitão? Bom, fica tranquilo que eu vou te explicar melhor tudo isso no vídeo de hoje, só que antes eu quero te pedir uma gentileza. Cara, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui agora, dá essa moral pro Rodrigão, porque assim você ajuda muito o nosso trabalho e recebe mais vídeos como esse. Ó, se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui há mais de 4 anos, todos os dias, eu trago pra vocês as principais notícias, histórias e curiosidades pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então assim, dá essa moral pro Rodrigão, se inscreve agora e deixa um like no vídeo, beleza? E ó, pra mostrar que vai ser uma via de mão dupla, eu já vou separar aqui pra você 2 camisas que eu encontrei com condições exclusivas
do Galo e também do Corinthians, e vou deixar na descrição desse vídeo, beleza? Entra lá que eu tenho certeza que você vai curtir, porque ó, tá com um preço sensacional, tem frete grátis para vários lugares do Brasil, meu, a condição, como eu disse, é exclusiva e todo mundo que comprou tá rasgando elogios para as camisas nos comentários, dizendo lá nas avaliações que olha, chegou muito rápido, que a qualidade é excelente. Então entra lá, dá uma olhadinha, nem precisa acreditar em mim. Clica no link que tá na descrição desse vídeo ou no card que tá aparecendo na sua tela agora. Se estiver vendo pela TV, tem o QR Code que tá passando aqui. Corre lá que eu tenho certeza que você vai curtir e vai gostar, beleza? Primeiro eu queria que você falasse sobre suas lágrimas, né? Visivelmente você está emocionado, também teve no banco de reservas. Por que as lágrimas, Mike? Não, como eu falei ali, o erro foi meu, eu respeito demais a instituição, respeito demais o Corinthians. E claro que a gente também tem campo para errar e nada justifica. Todos me dão muito apoio, o Alessandro, o Coelho, o grupo, e infelizmente retribuí de uma forma que eu não gostaria, mas pedir desculpa como eu falei ali, falo agora, peço desculpa para os jogadores porque correram muito, o time estava bem, depois do gol desestabilizou todo. Enfim, não posso aceitar um erro desse. Dói, mas não tem muito o que falar mais. Cara, primeiro vamos deixar uma coisa clara aqui, tá? O Maicon não fez nada de errado. Ele tinha uma proposta na mesa, o Corinthians vacilou quando deu uma brecha tentando mudar os termos do acordo com o Shakhtar e aí a coisa desandou de vez. E a saída do capitão do time acabou sendo inevitável. Mas a gente vai por parte para não confundir aqui, não colocar os bois na frente da carroça, tá? Como você bem sabe, o Maicon foi revelado pelo Corinthians. Lá naquele Brasileirão de 2017 que o Corinthians conquistou, ele jogou um absurdo de bola. Foi importante demais pro timão e por isso foi vendido depois, em 2018, pro Shakhtar Donetsk da Ucrânia, por uma bolada. Quase 30 milhões de reais pelo volante e ele foi bem no Shakhtar, tá? Ele só voltou pro Brasil por conta da cláusula de guerra que a FIFA estipulou, por conta do conflito do país ucraniano com a Rússia e então ele foi liberado para acertar com o Corinthians por empréstimo. E até aí tudo bem, você se lembra que lá em 2022, assim que ele chegou, cara, ele fez um baita jogo contra o Boca Juniors e todo mundo ficou assim, sabe, encantado, achando, caramba, realmente, olha, a gente conseguiu contratar um baita de um jogador que vai arrebentar no timão. Parecia que ele ia fazer muito sucesso nessa segunda passagem com a camisa do Corinthians. Só que infelizmente ele vem sofrendo com muitas lesões nos últimos anos e por isso ele acabou muitas vezes ficando acima do peso, sem ritmo de jogo e levou muita gente a acreditar que o Maicon é um jogador ruim, um jogador fraco, que ele não é bom de bola. E cara, isso tá longe da verdade, tá? O problema do Maicon são as lesões que vem castigando o jogador há muito tempo. Pra você entender melhor, lá em 2018, no Shakhtar Donetsk, ele teve uma lesão no ligamento cruzado, ficou quase 200 dias fora, se recuperou, mas depois disso ele passou a sofrer com vários probleminhas menores, sabe? Problema no joelho, lesão muscular na coxa, e isso veio acompanhando ele no Corinthians também, onde ele inclusive em 2022 teve uma outra fratura que nada tem a ver com o joelho, no pé, cara, no dedo do pé, e aí ele ficou quase, acho que 70 dias fora de combate pelo timão. Em abril de 2024, ele teve uma outra lesão no ligamento cruzado e ficou quase 300 dias fora, foram 297 dias afastado, se recuperando, e velho, isso debilita demais qualquer jogador, principalmente a musculatura de um atleta de alto nível, de alto rendimento, que leva o corpo quase sempre ao extremo. O cara fica tanto tempo parado, quando volta, tem aquela carga de intensidade, às vezes o corpo estoura. É normal, aconteceu com o Neymar, acontece com outros jogadores e com o Maicon também. O Corinthians nunca teve a confiança para contratar ele em definitivo junto ao Shakhtar, justamente por conta dessas lesões. O contrato dele de empréstimo era essa novela a cada janela de transferência, se ele ia ficar ou se ele ia embora, se ia ser renovado ou não. E isso também pesa na cabeça do cara, velho. Mas pra você ter isso em números, pra você entender por que é que o Corinthians nunca teve a confiança antes de contratar o jogador em definitivo, ele chegou no Corinthians em 2022 nessa volta por empréstimo. E no total, ele ficou 493 dias fora por lesões, cara. Nesse período, ele perdeu 103 jogos no Corinthians. É muita coisa, velho.
Obviamente que isso é complicado pro Corinthians, só que o Maicon, ele conseguiu na verdade fazer um bom final de 2025 agora, conseguiu com o Dorival Júnior se firmar na equipe, fez alguns bons jogos, fez gols, ganhou inclusive a braçadeira de capitão do Corinthians, ou seja, era um momento que o Maicon estava por cima no timão, parecia que tudo ia caminhar para um final positivo, que finalmente o Corinthians ia acertar um contrato lá com o Shakhtar para ele ficar pelo timão, não por empréstimo, mas como jogador do Corinthians. Só que depois de acertar os termos com o Shakhtar, que seria ali de 3 anos, ele viria sem custo e o Shakhtar manteria 50% dos direitos econômicos do jogador para uma futura venda, o Corinthians resolveu mexer no contrato e os ucranianos não gostaram. O Corinthians resolveu mudar de 3 para 2 anos o contrato do Maicon, e aí era menos tempo que o Shakhtar poderia ter para uma futura venda do jogador e lucrar com essa negociação. Foi nesse momento que apareceu o Atlético Mineiro na jogada, que o Galo bicou o Corinthians, cara. O Corinthians até voltou atrás, disse não, tudo bem, a gente volta para o acordo original de 3 anos, mas o problema é que a proposta do Galo pelo Maicon era muito melhor que a do Corinthians e obviamente seduziu o jogador. Eles falam em um contrato de 3 anos pro Maicon, tá? Com mais de 1 milhão de salários, bonificações, premiações e até uma espécie de auxílio moradia para ele lá em BH. Aí você soma tudo isso com o fato familiar também. O cunhado dele, o zagueiro Lianco, pois é, o Lianco, que é cunhado do Maicon é casado com a irmã do Lianco, joga lá no Galo. E nesse ponto, meu irmão, tudo ficou complicado demais pro Corinthians na situação. Porque pro Corinthians não bastava mais convencer só o Shakhtar. O Maicon havia recebido o conto lá da sereia e, meu irmão, o cara tá doido pra ir pro Galo agora e é isso que vai acontecer. Optou por jogar no Galo, o Corinthians perdeu o seu capitão, só que o futebol brasileiro, como eu disse pra vocês, não é pra amadores não, cara. O Corinthians não ficou com o Maicon, mas grande parte do torcedor do Corinthians, adivinha só? Tá feliz com a saída do volante, cara. E até a torcida do Galo tá apreensiva com a contratação do jogador justamente por conta dos valores que foram oferecidos pro volante. O Maicon é bom jogador, eu vou repetir isso, e o futebol de hoje tá inflacionado. Um contrato de mais de R$1 milhão por mês pro Maicon me parece muita coisa sendo pago aqui no Brasil. Se fosse no mercado alternativo, no Oriente Médio, ou sei lá, de repente até na própria Ucrânia, sabe? Eu ia entender, um jogador ganha mais de R$1 milhão por mês, mas o Maicon ganhando R$1 milhão por mês aqui no Brasil, irmão, assim, o Maicon não é tão extra classe assim, apesar de ser bom jogador. E se você para pra pensar que é um contrato de 3 anos, pô, é um baita de um contrato, tá? A gente tá falando aqui de pelo menos R$36 milhões garantidos pro jogador, sem contar as luvas, bonificações, premiações, os famosos bichos e tudo mais. E isso a gente tá falando pro Maicon. Com certeza o Galo ainda vai ter que pagar comissão pra agentes aí que sempre tem. Pode ser que o Maicon ganhe mais de R$40 milhões nesse acordo que ele vai fechar com o Galo. E aí o que eu pergunto pro torcedor do Atlético Mineiro é só isso. Imagina você ter 11 jogadores num plantel aí que tem normalmente 40 jogadores, 35 jogadores quando o elenco é curto. E aí se você tem 11, que é um time de futebol, nesse custo de 40 milhões em 3 anos, mais de 1 milhão por mês, irmão, não tem faturamento que feche no final do ano, não tem conta que fecha, sabe? Pelo lado do jogador, eu consigo entender, sabe? Mas também não é tanto assim não, porque no Corinthians ele passou pelos piores momentos do clube. Foi cobrado, xingado, ameaçado, vaiado, achincalhado nas redes sociais, e no momento que ele teria um pouquinho de paz no Corinthians, depois da conquista de um grande título, de um título importante como capitão, o cara resolver sair? E mais loucura que isso ainda, é muito torcedor achando boa a saída dele do Corinthians. É complicado, futebol brasileiro não é para amador de jeito nenhum, mas aqui eu quero encerrar com uma pergunta para você. Você acha que a saída dele do Corinthians foi boa? A passagem dele no Galo vai dar certo? O Atlético Mineiro acertou na contratação por esses valores? E pro Maicon, pessoalmente, foi uma boa escolha? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau. A Internacional tá de olho numa promessa do Santos e tá disposta a gastar uma quantia absurda pra tirar o menino da Vila. Eu vou te explicar melhor essa história, mas antes, dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Cara, o Santos tá fazendo uma janela muito agressiva no mercado, tá? Além de renovar com nomes importantes
importantes, também está se reforçando bem para 2026. Só que a diretoria do Peixão sabe muito bem que os meninos da Vila, que são os maiores ativos do clube, têm grande potencial de venda e estão sendo monitorados de perto por grandes clubes do futebol europeu. Depois do interesse do Tottenham, da Premier League pelo Sousa, agora a Internazionale está acenando com uma proposta absurda para tirar o Robinho Júnior do Santos. De acordo com a informação trazida pelo Lucas Musetti, a equipe italiana estaria disposta a oferecer cerca de 22 milhões de euros pelo jogador, sendo 18 milhões de euros fixos mais 4 milhões em bônus por metas atingidas pelo atleta lá no futebol italiano. Na cotação de hoje, seria algo na casa de 134 milhões de reais. E apesar de não ser a janela ideal para negociar o atacante, o garoto, o Santos sabe muito bem que uma proposta desse tamanho, de uma equipe importante na Europa, é difícil recusar, porque também existe a vontade do jogador de atuar no velho continente. Mas aí eu quero saber de você. Você acha que essa proposta é uma boa pro Robinho Júnior jogar no futebol italiano? Será que de fato essa proposta vai chegar e vai ser nesses valores? E me conta, ele vale tudo isso que estão oferecendo? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. O São Paulo entrou na briga para repatriar um zagueiro que estava na mira do Internacional de Porto Alegre e que pode chegar no tricolor com moral para ser titular, viu? Eu vou te explicar melhor essa história, mas antes dá um like nesse vídeo e me segue aqui, tá? Olha, apesar de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo, com investigações e denúncias de ordem vergonhosa pro torcedor contra a administração do clube, o São Paulo ainda segue sendo um clube de futebol, acredite se quiser, e ele tem feito algumas movimentações no mercado para ter uma temporada, vamos chamar assim, mais tranquila. E com mais notícias de saída do que de chegadas de jogador, o tricolor agora entrou na negociação para repatriar o zagueiro Doria, revelado pelo Botafogo e que estava negociando a rescisão de contrato dele com o Atlas do México. O que acontece é que inicialmente o interesse para contratar o jogador era do Internacional para suprir a saída do Vitão, que fechou com o Flamengo. Mas sem o avanço nas negociações com a equipe de Porto Alegre, o São Paulo, que já contou com o Doria por empréstimo lá em 2015, quando ele jogava no Olympique de Marseille, resolveu ir atrás do jogador, que hoje tem 31 anos, nesse retorno ao futebol brasileiro. O Doria fez 18 jogos pelo São Paulo quando ele veio emprestado lá em 2015 e tem uma parte da torcida tricolor que sempre gostou muito do Doria. Eu penso que é um jogador que não está no nível para ser um substituto à altura do Vitão se ele fosse para o Internacional, mas tanto no Inter quanto no São Paulo é um zagueiro que chega hoje para ser titular. Ele foi muito bem no Santos Laguna do México e não foi mal no Atlas, clube que ele está agora rescindindo. Mas eu queria saber de você, o que você acha? O Doria é um bom reforço para o São Paulo ou seja para o Inter? O que você acha? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Um jogador de futebol ganha milhões quando ele atinge o seu auge na carreira, mas na verdade não é quando, e se ele atinge o seu auge na carreira. E mesmo você sabendo que poucos jogadores podem alcançar esse patamar, que esse é um lugar para pouquíssimos atletas, você sabe muito bem que no fim das contas existe uma diferença absurda em cada uma dessas fases. Uma coisa é você jogar futebol, outra coisa é ser um jogador profissional, jogar em um time grande e ser um jogador de destaque num gigante do futebol. Meu amigo, isso realmente é para pouquíssimos atletas, tá? Mais do que talento, o cara para atingir esse nível precisa ter personalidade para jogar e não pipocar quando for um momento decisivo. E é por isso que jogadores que além de talentosos também têm essa personalidade forte para lidar com a pressão nos momentos mais complicados são tão valorizados e atingem salários multimilionários no futebol. E o Palmeiras tá apostando que encontrou um garoto de só 17 anos, cria da base do Verdão, que reúne todas essas qualidades e que tá pronto para assumir essa responsabilidade. E inclusive, o Palmeiras abriu mão de 2 jogadores da Premier League que foram oferecidos para contar com o jogador da base nesse momento. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe quem é esse garoto que encantou tanto o Abel Ferreira e por que é que o Palmeiras tá apostando tanto nele? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, cara, se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui
Todos os dias eu trago pra vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve agora e deixa um like no vídeo, beleza? E ó, outra coisa, hein? Eu vou deixar separado aqui na descrição desse vídeo 2 camisas do Palmeiras que estão com condições exclusivas lá, ó, no Mercado Livre e também na Shopee, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Tem frete grátis para vários lugares do Brasil, cupom para você conseguir frete grátis. Tem também ali um preço que tá sensacional e nas avaliações, entra e dá uma olhadinha. Cara, é todo mundo elogiando a qualidade, tempo de entrega. Então entra lá agora, garante a sua. Tenho certeza que você vai curtir, beleza? Primeiramente agradecer a Deus pela estreia, pela oportunidade que o professor Abel me deu. Sinceramente não esperava, mas aconteceu. Estava sentado no banco, não estava esperando, aí ele me chamou e falou que era para mim olhar o que o André estava fazendo, que eu ia entrar nos 40 e fazer o que o André estava fazendo. A ESPN trouxe a informação que 2 jogadores da Premier League foram oferecidos ao Palmeiras nessa janela de transferências. E cara, os 2 são bons jogadores, 2 volantes para atuar na função de camisa 5 no Palmeiras. O primeiro deles seria o Guido Rodrigues, lá do West Ham. E o outro deles seria exatamente o Nicolas Domingues, do Nottingham Forest, outro bom jogador também. O que mais interessou o Palmeiras foi o argentino Guido Rodrigues, mas o cara ganha cerca de 2 milhões de reais por mês e custaria perto de 70 milhões de reais para o Palmeiras. Como eu disse, os 2 são bons jogadores, o Guido e o Domingues jogam muita bola, mas chegariam no Palmeiras como apostas, precisaria ter um período de adaptação e nenhum deles desperta tanta confiança e entusiasmo na comissão técnica do Palmeiras e no treinador Abel Ferreira quanto o garoto Luiz Pacheco, que só tem 17 anos, cria da casa, e o Abel vê mais potencial no garoto do que via no próprio Danilo, quando surgiu no Verdão, que foi uma das maiores promessas do Alviverde Paulista e hoje joga pelo Botafogo. E eu sei, não foi o Abel que lançou o Danilo, mas vamos lembrar que o Danilo atingiu ali o seu prime, o seu melhor momento, sob o comando do Abel. O Luiz Pacheco já estreou pelo profissional do Verdão, é um garoto que todo mundo sabe que tem tudo para ter um futuro brilhante pela frente. Cara, ele jogou em todas as categorias de base da seleção brasileira, ele agradou demais o Abel Ferreira nos treinos que ele fez em 2025 e agora ele vai receber mais chances nesse primeiro semestre de 2026 e tudo vai depender dele para ele conseguir se firmar no time de cima do Palmeiras. A diretoria vai apostar no jogador e cara, não é só o Palmeiras que vê talento nele não. Clubes do futebol europeu como o PSG já mostraram interesse no volante, no meio-campista do Palmeiras na verdade, e o Verdão blindou o jogador muito bem. No ano passado, renovou o contrato dele com uma multa de mais de 631 milhões de reais e um vínculo até setembro de 2028. O Luiz Pacheco é um jogador que joga na função de camisa 5, é marcador, mas é um atleta que tem muita qualidade também para sair jogando e tem chegada na área, sabe também construir o jogo, sabe, na fase já mais ofensiva, além de ter um fôlego e uma força que são absurdas realmente. O moleque é um touro, joga muita bola. As chances que o garoto vai receber no primeiro semestre podem parecer que o clube tá puxando o freio de mão, não tá querendo fazer grandes investimentos, já que gastou muito em 2025, foram mais de 700 milhões em investimento, mas claramente é o caso de um jogador que o Palmeiras acredita muito que pode jogar e vale mais apostar nele do que apostar em um jogador vindo do futebol europeu nesse momento, que é exigir toda essa questão de adaptação. Então é óbvio que se o Palmeiras fosse olhar agora e falar, cara, a gente pode ter a temporada comprometida se não fizer um investimento de 50, 60, 70 milhões em um jogador para essa posição, já que a gente perdeu o Aníbal e precisa de um jogador até melhor que o Aníbal para essa função. É óbvio que se o Palmeiras visse que a sua temporada ia ficar comprometida, se não confiasse no garoto, ia fazer o investimento, mas confia. E vamos lembrar, cara, que por exemplo, o próprio PVC falou lá no UOL sobre isso, e ele mandou bem demais na ideia dele, que é aquela coisa, se é pra apostar, aposta, é melhor apostar nas categorias de base. Se você quer trazer um jogador pro Palmeiras pagando caro, aí você traz um cara tipo igual o Marlon Freitas, um cara pronto pra apostar, aí é base, irmão. Começou a se falar do Marcel Ruiz de novo, né? Eu não tenho confirmação de que o Palmeiras foi atrás do Marcel Ruiz, acho que não está atrás do Marcel Ruiz nesse momento.
Tem uma frase que se espalhou no final do ano passado pelos corredores próximos a Leila, que é a seguinte: aposta você não paga 70 milhões de reais. Então, assim, se o Marcel Ruiz, um exemplo aleatório, o Marlon Freitas vem por quê? Porque a ideia do Marlon Freitas é que ele é líder de time, capitão de time, jogador de jogo grande, que foi o que faltou para o Palmeiras no ano passado, ganhar o jogo grande, como a gente falou aqui, 24 e 25, o Palmeiras foi vice de tudo para o campeão, né? Ele foi sempre eliminado pelo campeão, no Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, e não ganhou o jogo do campeão, e por isso perdeu o título para o campeão, no Brasileirão. Você traz um líder, jogador de jogo grande, jogador que tem essa raiva que o Abel falou ontem. Tá, isso não é aposta. Isso é trazer um jogador que tem liderança. Se você vai trazer uma aposta, você não paga 70 milhões de reais. Senão não é aposta. 70 milhões de reais não é aposta. Caso, sem querer dizer que nunca mais vai dar certo, Facundo Torres. Facundo Torres custou 71 milhões de reais. Pra ser uma aposta é diferente de promessa? O Endrick não é uma aposta, não era uma aposta do Real Madrid quando Mas contratou? era um jogador que... Não, tudo bem, mas o Real Madrid não é o Palmeiras. Sim. É. Tô dizendo assim, o que é uma aposta? Não tô comparando Uma os dois aposta do Luiz clubes. Pacheco. Tá. O que se diz assim, para você fazer Não uma é aposta... uma promessa, que eu quis dizer assim, o Endrick é uma promessa de craque. Você vai trazer um zagueiro, você vai trazer o Adrielson, que é campeão da Libertadores pelo Botafogo, jogando na final. Traz o Adrielson. Isso não é uma aposta. É um jogador que se consolidou, Sim. que pode dar até errado, mas você traz porque ele Já é conhecido, você já sabe o que ele pode te entregar. O que é uma aposta? Uma aposta é o Luiz Pacheco. Se é para ter uma aposta, tem um monte de aposta no time de base do Palmeiras. Tem o Eric Belé, tem o Riquelme, tem o Luiz Pacheco, tem o Benedetti. Se é para você trazer uma aposta, você traz a aposta da base. Você não traz a aposta de 70 milhões de reais. E a aposta, nesse caso, é o Luiz Pacheco. Mas até achar esse jogador, e pode chegar esse jogador badalado, aí, milionário, o campo tem que andar, né? E aí, Mussete, não é arriscado você confiar muito em um menino de 17 anos, por mais promissor que ele seja, por melhor aposta que ele se mostre, mas não é arriscado colocar tudo ou quase tudo na conta de um garoto e sabendo já que... E obviamente, eu não sou bobo, tá? Eu sei que torcedor, muitas vezes, eu sou assim, a gente gosta de ver uma contratação de peso chegando, né? Um cara que chega e a gente já fala pros rivais, ó, o homem chegou e agora? Mas, cara, que jogador você não trocaria pra ter ficado com o Estevão, que é um cria da base do Verdão? Que centroavante você não abriria a mão para poder manter o Endrick naquele momento que ele estava no Palmeiras, que colocou o Campeonato Brasileiro de 2023 embaixo do braço e garantiu o título? Então assim, o Luiz Pacheco é esse caso, é um cara da base que tem um potencial absurdo. Precisa se confirmar? Sim, mas está mostrando muito potencial e a comissão técnica e a diretoria estão apostando no garoto. Ele já furou a fila muitas vezes da base. Pra você ter uma ideia, o Coutinho, que tá jogando a copinha com o Palmeiras, jogando muita bola, é um cara que tem muito talento. E o Pacheco furou a fila dele, cara. O Pacheco nem tá jogando a copinha, pra você ter ideia, porque ele já tá treinando com os profissionais, integrado ao elenco principal do Verdão. E o moleque tem 17 anos. Então é claro que quando eu falo pra você que o moleque é brabo, é porque o garoto é brabo mesmo, ele é diferente. Olha, eu até fui perguntar a opinião de um amigo que cria conteúdo, sabe, mais segmentado, mais focado no Palmeiras, que é o Rick Covil. Segue ele lá no Instagram, ele tem um conteúdo muito bacana. Irmão, eu fui perguntar pra ele só pra confirmar e assim, ele já chegou rasgando elogios pro garoto, sabe, dizendo, pô, realmente ele é muito bom, tem muito potencial e tal. E assim, o Rick acompanha tudo de Palmeiras, não passa pano pra ninguém, ele critica quando é pra criticar. Então assim, é mais uma coisa que eu posso usar pra garantir pra vocês que o moleque tem muito talento, é muito bom. Agora é claro, tem que ver como é que ele vai lidar com a pressão de jogar no Palmeiras. Eu também sou muito bom de bola, mas no entanto, se você me colocar pra jogar no Palmeiras, eu tenho certeza, eu vou pipocar, eu sou um pipoqueiro, eu vou me tremer todinho, me borrar, não tenho dúvidas disso. Eu não tenho psicológico pra ser um atleta profissional. Imagina eu chegando no estádio, aqueles caras tudo gritando, acabou o homem, não jogo mais, certo? Então assim, ser bom e jogar bem num clube dessa pressão, dessa dimensão,
são coisas completamente diferentes. É só você ver o John, por exemplo. Ele tá voando lá no Red Bull Bragantino. No Palmeiras, ele tinha dificuldade principalmente para lidar com a pressão. Pode ser que hoje seria diferente. Talvez se ele voltasse hoje pro Palmeiras, ele ia arrebentar no Verdão. Pode ser que também não, entendeu? O Pacheco é um garoto que tem qualidade. Agora precisa ver se ele vai mostrar toda essa personalidade para lidar com a pressão que é jogar no Palmeiras. E você sabe que não é pouca coisa, é interna e externa. Chance de entrar em campo, de jogar, ele vai ter. O Palmeiras vai colocar ele em campo. A torcida precisa apoiar nesse primeiro momento e o resto, meu irmão, vamos ser sinceros aqui? O resto é com ele, porque tem gente que é e tem gente que não é jogador de time igual o Palmeiras. Eu espero que ele seja e o Palmeiras tá apostando que o garoto é. Mas eu quero saber de você. O que é que você acha? Comenta aqui, deixa nos comentários se você acha que é uma boa ideia ou o Palmeiras tinha que ir pro mercado, se você conhece, já viu jogando, se você tá empolgado com a possibilidade do Pacheco ganhar mais chances. Comenta aqui, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza? O Palmeiras recusou 2 jogadores da Premier League para apostar tudo em um garoto das categorias de base do Verdão. E tá todo mundo pirando com a atitude do Abel Ferreira, tá? Eu vou te explicar melhor essa história toda, mas antes, dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Cara, você já deve saber que o Palmeiras tem a base que mais revela jogadores no futebol brasileiro nos últimos anos. E a maioria dos meninos que surgem por lá, irmão, craques de bola mesmo, tá? E dessa vez, parece que o Abel acredita que o novo volante do Verdão, o Luiz Pacheco, que só tem 17 anos, que sequer foi relacionado pra Copinha para poder treinar com os profissionais onde ele já tá sendo integrado, ele é mesmo o jogador pro torcedor ficar de olho nesse início de temporada do Palmeiras. Tanto é que 2 jogadores da Premier League que foram oferecidos ao Palmeiras, o Verdão recusou para apostar tudo no garoto nesse primeiro semestre de 2026. Segundo informações e reportagem da ESPN, o garoto é tão bom de bola, tão fora de série, que até o PSG já mostrou interesse na promessa do Verdão. E agora fica a pergunta, será que com 17 anos a joia do Alviverde Paulista vai segurar toda essa pressão e expectativa que estão colocando em cima dele e vai conseguir desempenhar nesse nível que se espera assim que entrar em campo e ganhar chances com a camisa do Verdão? Porque ó, ser bom de bola é uma coisa, tá? Mas aguentar a pressão de jogar num time do tamanho do Palmeiras, irmão, aí é uma outra parada, tá? Ó, eu sou bom de bola pra caramba, mas eu não teria a menor condição de aguentar uma partida com a camisa do Palmeiras. Na pressão que é, tá maluco, eu ia pipocar com certeza. E eu pergunto pra você, será que o Pacheco vai aguentar? O que você acha? O moleque é bom mesmo? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião.